Luís Roseiro é coordenador deste projeto e professor coordenador do Departamento de Engenharia Mecânica do ISEC, Instituto Superior de Engenharia de Coimbra. Seja muito bem-vindo ao PPS Produtos Portugueses para a Saúde. Muito obrigado. É um prazer tê-lo aqui. Vamos começar a falar um bocadinho, Luís, sobre a história da Exobike, que nasceu aqui de uma colaboração, precisamente entre o ISEC e o Centro de Medicina Física e Reabilitação Hospital Rovisco Pais, em 2011. Precisamente na sequência de um Congresso Nacional de Biomecânica que decorreu em Coimbra, precisamente, enfim, houve aí alguns contactos, algum conhecimento sobre tanto o trabalho que se ia fazendo ao nível do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra em Biomecânica, como também o interesse por parte de alguns médicos do Rovisco Pais. Isso cimentou ali algumas parcerias, foram trocadas ideias que conduziram ao desenvolvimento de alguns sistemas. E depois, na sequência disso, mais à frente, acabou por surgir esta ideia um bocadinho mais integrada de tentar desenvolver este equipamento. Ou seja, a partir desse momento, de 2011, iniciou-se aqui um trabalho colaborativo entre docentes e investigadores e entre médicos também, do Hospital Rovisco Pais. Exatamente. Passámos a colaborar de forma mais intensiva, ou mesmo, por vezes, a identificação de questões que eles tinham, que do ponto de vista da engenharia poderia ser uma mais-valia essa contribuição, onde é que nós podemos ali dar uma ajuda, será que há pontos específicos em que a engenharia, em especial aqui numa fase inicial a engenharia mecânica, mas depois a componente dos sensores, a engenharia eletrotécnica, como é que poderiam colaborar com eles na interpretação de um conjunto de coisas, mas sobretudo no desenvolvimento de protótipos funcionais sempre direcionados para o bem-estar, para a reabilitação neste caso. Aqui no domínio precisamente da reabilitação físico-motora, Luís. No domínio da reabilitação físico-motora e com uma particularidade, uma incidência maior em pacientes em processo de reabilitação pós-AVC. Digamos que o Centro de Medicina Física e Reabilitação do Centro, que é o conhecido por Hospital Rovisco Pais, fica na Tocha, em Cantanhede, tem um trabalho muito vasto, mas uma das valências que incorpora é precisamente o tratamento deste tipo de pacientes e esse processo de reabilitação. Eles fazem um trabalho fabuloso lá dentro. E nós enquanto engenheiros, pudermos dar uma contribuição para este aspecto e também, enquanto escola, o Politécnico de Coimbra, o Instituto Superior de Engenharia de Coimbra. Ou seja, foram também várias as instituições que colaboraram neste projeto e já vamos falar delas. Em 2015 foi criado no ISEC precisamente o Laboratório de Biomecânica Aplicada. Foi um passo decisivo também. Um passo muito relevante, muito importante, sobretudo para termos condições para desenvolvermos melhor o nosso trabalho. O Laboratório de Biomecânica Aplicada está no ISEC, no Instituto Superior de Engenharia, pertence ao Instituto Politécnico de Coimbra e ao Instituto de Investigação Aplicada. Foi criado no âmbito de um projeto do Mais Centro, na altura, portanto, ligado ao Portugal 2020. Esse laboratório tem um conjunto de valências que permitem o desenvolvimento... Multidisciplinares, Luís. Multidisciplinares. É uma característica importante que temos, porque integram o laboratório docentes de vários domínios disciplinares, docentes investigadores, da mecânica, eletrotécnica, informática, matemática também, e temos colaborações, digamos assim, que fazem parte do laboratório enquanto colaboradores externos, diversos médicos, não só da medicina física e reabilitação, mas também da área ortopédica, da parte da ortopedia e ainda da parte da medicina dentária também, onde temos alguns trabalhos feitos em colaboração com a Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Ou seja, então a partir desta altura surgiu esta troca de sinergias e a possibilidade de desenvolver um equipamento baseado na ideia de um exoesqueleto em forma de bicicleta, Luís. Em forma de bicicleta. Foi um bocadinho essa a ideia, o nome, nós escolhemos o nome exoesqueleto, enfim, porque achámos que seria interessante, seria um nome ligado a uma bicicleta transposta
com aquilo que é um exoesqueleto, fecharia aqui uma designação. Então, isto em contraponto à designação exobike, uma bicicleta, que tem uma particularidade. Nós não, a nossa opção foi sempre que a bicicleta fosse tão próxima de uma bicicleta real Normal, quanto comum. possível, comum. Achámos que isso seria algo importante para o utilizador, para o paciente, principalmente para o paciente, e depois, enfim, há todo o aparato, sensores de De motorização. atuadores também. De atuadores. Temos... E recorre-se inclusive à realidade virtual. É uma das valências importantes do sistema, é a realidade virtual. Foi desenvolvido uma aplicação em realidade virtual com cenários. A nossa opção foi por ir buscar o cenário envolvente do Hospital Rui Pais, que é muito bonito, tem a natureza à volta, tem uma lagoa, e já que se direcionava principalmente nesta fase para pacientes do Revisco Pais, porque não eles estarem no próprio Revisco Pais e sentirem um ambiente que lhes estão à é volta, também familiar. que lhes é familiar, exatamente. E o PPS foi até à Escola Superior, precisamente de Engenharia de Coimbra, conhecer este equipamento inovador e toda a equipa que o está a desenvolver. Ora, o meu nome é Pedro Amaro, eu sou investigador do projeto Exobike, sou engenheiro eletrotécnico e estou encarregado de fazer a instrumentação da Exobike. A Exobike tem um conjunto de sensores espalhados pelo sistema. Temos, por exemplo, sensores que nos permitem medir as questões estruturais do guiador com os tensómetros colocados aqui a meio do guiador, e conseguimos também perceber a força com que o utilizador está a agarrar no guiador. A ideia é conseguirmos perceber o peso que está a ser exercido sobre o guiador, se a pessoa se inclina mais para a esquerda, mais para a direita, enfim, como é que se comporta com a bicicleta. Temos também sensores de força nos dois pedais, conseguimos perceber de que forma é que a pessoa pedala, com que frequência, com que intensidade, que tipo de pedalada é que tem. Conseguimos também medir a força, o peso que é exercido e como é que é exercida, são exercidas as forças sobre o selim. Temos aqui uma placa de aquisição que tem um microprocessador e um dispositivo Bluetooth que recolhe os dados do selim, dos pesos das forças no selim, e os transmite para o sistema para posterior processamento. Há aqui um conjunto de coisas que não são visíveis, não se notam aqui assim só filmando a Exobike. Este é o sistema de desenvolvimento, o ambiente de trabalho das pessoas que estão a desenvolver o Exobike. As pessoas trabalham no desenvolvimento de código, e há um conjunto de dispositivos em movimento eletrónicos, se quiserem, e que, por exemplo, vocês conseguem ver aqui aquelas coisas que não se vêem na Exobike. Vemos um microprocessador a recolher dados de um sensor inercial, e ali no ecrã vemos os dados a passarem daqui do sensor para o computador e o efeito que estamos a ter com o processamento que fazemos dos dados que são enviados. Portanto, por exemplo, neste caso estamos a medir rotações, estamos a medir rotações em torno de um eixo, e conseguimos com isso, quando colocamos estes géneros de sensores nas pessoas, conseguimos saber, por exemplo, de que forma pedalam, como estão inclinados, qual é o comportamento do utilizador ou do paciente na bicicleta. O projeto de realidade virtual aqui no âmbito aqui da Exobike tem duas valências essenciais. A primeira é um bocadinho perceber que estamos a lidar com pacientes que provavelmente sofreram danos neurológicos, recuperação de AVCs, então a ideia é transmitir-lhes outros estímulos aproximados com a realidade. Este cenário envolvente é ali junto do Revisco Pais, cenários auditivos que se vão notar melhor quando a componente de capacete de realidade virtual estiver implementada, e a ideia é mesmo, através destes estímulos, seja visuais, seja auditivos, transportar o paciente e estimulá-lo neurologicamente. A outra componente é toda esta componente da gamificação.
é criar etapas para o paciente à medida que vai pedalando, e é importante referir que todo este processo de reabilitação normalmente é um processo fastidioso, repetitivo, muito demorado no tempo e que provoca, da parte de quem o faz, frequentemente sensações de cansaço, desmotivação. A ideia é motivá-lo através de elementos de gamificação, em que à medida que vai atingindo objetivos esses podem ser parametrizáveis, de maneira a estimulá-lo a ter melhores resultados e motivá-lo para conseguir ter performances mais apropriadas. Nós temos também uma aplicação web, onde podemos essencialmente destacar 2 tipos ou perfis de utilizadores, com funcionalidades específicas para cada um, nomeadamente o paciente. O paciente pode acompanhar e visualizar o seu desempenho, comparando, por exemplo, valores da sessão atual com sessões anteriores. O perfil médico ou terapeuta pode também fazer o acompanhamento de todo este histórico de um ou de vários pacientes. Pode adicionalmente consultar dados em tempo real, é uma mais-valia. Tem adicionalmente um papel de grande responsabilidade que consiste em configurar parâmetros de interesse, nomeadamente alturas recomendáveis para o selim, o guiador, forças a exercer nos pedais, indicar também valores de referências mínimos e máximos para aspectos importantíssimos como a oximetria, a frequência cardíaca, que podem fazer com que sejam necessários despoltar alertas para chamadas de atenção face às condições médicas do paciente, e queria ainda realçar que todos os dados recolhidos foram feitos de acordo com as condições éticas exigidas. Podemos ver aqui a configuração de um paciente que queremos monitorizar. Aqui vamos configurar determinados parâmetros da bicicleta, nomeadamente a altura do selim, do guiador. Podemos escolher os objetivos da sessão. Nós temos essencialmente 2 tipos de sessões que os médicos consideraram pertinentes: sessões de treino e de avaliação, nas quais podemos escolher o circuito em termos de duração, em termos de velocidade objetivo, porque nós temos a possibilidade de fazer treinos diferentes, por exemplo, treinos aeróbicos ou de resistência, treinos de potência ou treinos mistos. Aqui temos um ecrã onde vemos a seleção dos parâmetros que desejamos monitorizar e, portanto, neste momento podemos ver aqui os dados, não apenas os dados que foram configurados para um determinado paciente, mas também o que está a acontecer em tempo real, nomeadamente um gráfico que pode ter formatos diferentes com a força exercida nos pedais e, portanto, estamos a visualizar em simultâneo o que está a acontecer. Luís, vimos todo o funcionamento da Exobike. Aqui também, a nível técnico, está a iniciar a fase de testes funcionais neste momento. Sim, estamos para iniciar a parte de testes funcionais para ver, portanto, se toda esta fusão de sensores, como é que o sistema se comporta, a sua rigidez, como é que, enfim, identificar necessidades de pequenos ajustes, com o objetivo de depois ir fazer testes funcionais já aí embebidos, quer no Hospital Rui Pais, quer também no CASPAI, portanto com idosos. Com vista à colocação em prática deste projeto também, Luís, mais-valias da adição desta componente lúdica ao processo de reabilitação? O processo de reabilitação por si é sempre um processo, enfim, fastidioso, um processo aborrecido. Quando lhe adicionamos estas componentes, principalmente a parte da realidade virtual, e repara, o fazer sentir uma pessoa que tenha dificuldades, que em condições normais não poderia pedalar, sentir que está numa bicicleta normal, que consegue pedalar, aqui o motor pode desempenhar uma ajuda importante em colocar a pessoa a pedalar. Isto é algo que nós achamos que, e da discussão que tivemos com a equipa médica que connosco colabora, que pode ser uma mais-valia, será seguramente uma mais-valia
para esses pacientes, enfim, no seu processo de reabilitação. Será mais motivador. Esta utilização da realidade virtual, Luís, é comum em situações de reabilitação? Sim, é uma situação bastante comum. Por vezes, apenas embebendo a pessoa na realidade virtual, mas sem haver movimentos associados, ela será tão mais benéfica quanto houver movimentos, houver atividade muscular associada, que é o caso. O que pretendemos aqui é que há a realidade virtual, mas há também todo o movimento do paciente ao pedalar, está a ativar um conjunto de funções musculares, está a reaprender, está a repetir, reaprendendo, readaptando-se, digamos assim, dependendo do tipo de paciente em questão, mas readaptando-se às novas circunstâncias e à sua evolução. E o comportamento pode também ser ajustado às necessidades da patologia caso a caso? Essa será seguramente uma mais-valia da Exobike, é que a equipa médica poderá ajustar o treino, digamos assim, do paciente, mas também poderá, numa perspectiva de investigação, comparar metodologias diferentes de abordagem na recuperação do paciente, enfim, criando aqui aspectos que possam ajudar no futuro a reabilitar melhor outros pacientes. Luís, este projeto envolveu uma equipa alargada com a participação de várias instituições. Quer destacar? Sim, é uma equipa bastante alargada, desde logo no ISEC, porque abrange todas estas áreas. Há docentes da mecânica, eletrotécnica, informática e da matemática envolvidos. Há também alunos, é um aspecto importante. Um dos objetivos no desenvolvimento deste projeto passaria por envolver diretamente alunos. De vários cursos. De vários cursos, trabalhando colaborativamente. Aliás, é um trabalho apaixonado, foi muito engraçado ver ali um grupo de alunos de diversas áreas que criaram um elenco, uma amizade colaborativa impressionantes. A própria aprendizagem dos alunos ficou muito enriquecida com isto e são alunos quer de licenciatura, quer de mestrado do nosso Instituto. Além do Politécnico de Coimbra, através do Instituto Superior de Engenharia, existe também um parceiro importantíssimo, que é o Hospital Rufisco Pais, através de 2 médicos especialistas em medicina física e de reabilitação, que foram fundamentais, são fundamentais em todo este processo, desde logo como conselheiros, mas também como o acompanhamento que vão dando nas várias etapas de desenvolvimento e serão agora seguramente ainda mais importantes nos testes a executar. Temos depois o Instituto Politécnico de Tomar. Nós tentámos, e é algo que pretendemos implementar. Com um docente aqui no domínio da engenharia eletrónica, certo? Exatamente, Luís? com um docente em engenharia eletrónica, com trabalho no âmbito da interpretação da atividade cerebral. O que queremos é tentar transportar para a Exobike a interpretação da vontade de um paciente em querer pedalar, não o conseguir, e o motor poder, com essa interpretação, ajudá-lo a iniciar esse processo de pedalada. Esse é um objetivo futuro também. É um objetivo futuro. E também o CASPAI. O CASPAI, que é uma IPSS de Coimbra, com trabalho ao nível das crianças e dos idosos. Aqui, particularmente, o interesse no projeto é mais para a parte da população idosa, dos idosos com quem eles trabalham, e seguramente que o equipamento achamos que poderá ser uma mais-valia para esse tipo de população. E o Hospital Rufisco Pais e o Centro de Apoio Social de Pais e Amigos da Escola surgem também como 2 dos principais parceiros neste projeto Exobike. Filipe Carvalho, especialista em medicina de reabilitação, apresenta algumas das grandes vantagens deste equipamento para esta área. Já Emília Bigote, do CASPAI, agradece o excelente trabalho realizado por todos estes investigadores em prol da melhoria da qualidade de vida destes pacientes. O projeto é muito interessante para nós, técnicos de saúde, e para os doentes. Ou seja, os doentes gostam muito de participar neste tipo de projeto que envolve quebra de rotina. O próprio Exobike implica em si próprio ter um dispositivo que é a bicicleta, que é semelhante àquilo que eles utilizam, integrado com um ecrã que cria um ambiente de realidade virtual que
também lhes é familiar, porque são com imagens feitas aqui à volta aqui do hospital, inspiradas aqui com isto, e portanto tem circuitos diferentes, níveis de dificuldade diferentes, e para os doentes é muito motivador. Para nós traz uma série de informação que de outro modo não é fácil de obter, ou seja, nós temos vários sensores de força para ver não só o padrão de comportamento biomecânico do doente, mas também nos permitem ver a evolução, e se o tratamento é eficaz ou não. Tem alguns parâmetros biológicos de frequência cardíaca, tensão arterial, oxímetros, que também são importantes para monitorizar a evolução do doente. E, mais uma vez, é muito difícil encontrar assim uma solução que integre isto tudo, e a custos interessantes para o hospital e para o desenvolvimento que tem sido feito. A reabilitação tem evoluído muito, no sentido de termos agora mais tecnologia que permite tratamentos diferentes para os doentes. Acredita-se muito que o tratamento hoje deve ser motivador para o doente, implica geralmente aprender uma determinada tarefa ou função, e isso passa por repetir muitas vezes o mesmo gesto, e estes dispositivos ajudam nisso. Temos mais variedade para lhes oferecer. Por outro lado, abrem portas também para outras coisas. Alguns dos que temos trabalhado com a equipa do professor Roseiro permitem também até prever que no futuro seja possível os doentes terem estes equipamentos na área de residência, nós vermos aqui a evolução deles sem terem de vir cá ao hospital, o que nos permitiria também ver se estão a cumprir ou não o programa de tratamento, estabelecer-lhes para eles programas para fazerem no domicílio, e até gerir melhor as vindas deles ao hospital, ver quando é que precisam de vir. O objetivo não é substituir ninguém, nem médicos, nem terapeutas, nem enfermeiros, é mesmo criar novas ferramentas terapêuticas, mais eficazes, porque muitas vezes têm mecanismos de biofeedback mais simples ou mais complexos que permitem aos doentes evoluir mais e terem a satisfação de atingirem metas e, portanto, motivarem-se por isso mesmo. As instituições de terceiro setor, de organizações de terceiro setor, são muito carentes neste tipo de soluções, necessitam dessas soluções, até porque aquelas que mais acreditam na inovação, e inovação passa por adaptação tecnológica de muitos equipamentos já existentes e com certeza não adequados à situação atual, permite dar mais qualidade aos seus serviços e, portanto, no âmbito da sua própria responsabilidade social, que são das instituições, acaba por convergir nos seus interesses e na sua missão e valores. E, portanto, só temos que estar agradecidos ao ISEC de nos permitir fazer parte deste projeto, deste tão grande projeto, e que isso efetivamente vai permitir que os nossos utentes, os séniores, pessoas que necessitam deste tipo de soluções, possam ter uma melhor qualidade de vida futura. Agradeço. Luís, e falando do público-alvo da Exobike, ele pode ser dividido aqui em 4 domínios, aqui com foco na reabilitação físico-motora de pacientes. O primeiro, hospitais, clínicas ou centros de reabilitação? Sim, todos os hospitais e todas as componentes, instituições que se dediquem um pouco à reabilitação físico-motora, este será seguramente o equipamento que podem usar para ajustar, para colocar, digamos assim, em prática algumas atividades de reabilitação com estas características motivacionais para ajudar também os doentes. Digamos que aí será o primeiro local em que a Exobike pode estar inserida. Pacientes com limitações ou em fase de recuperação, em particular ao nível dos membros inferiores, naturalmente? O equipamento destina-se prioritariamente para isso, ainda que a componente do guiador, por exemplo, no caso de um doente em reabilitação pós-AVC, a componente do braço também está afetada, e aquele apoio que ali vai acontecer no guiador também pode ser um indicador interessante a analisar. Será essencialmente essa a componente principal de aplicação
do Mas projeto. não só, Luís, institutos também ou hospitais que desenvolvam investigação no âmbito da reabilitação físico-motora? Atendendo a todas estas componentes embebidas e ao facto de ser possível controlar, quer a pedalada, quer promover ajustes no equipamento, achamos que será possível que os médicos que se dediquem um bocadinho também à investigação. Possam interpretar diferentes formas de reabilitação, diferentes enfim, caminhos possíveis e visualizá-los, ver qual deles é mais vantajoso, assim como ajustar o próprio tratamento do doente. Portanto, achamos que no campo da investigação o equipamento também poderá ser algo muito interessante. Centros de dia de idosos, aqui numa perspectiva de atividade física motivadora e ocupacional, Luís? Um pouco isso. Portanto, um idoso num centro de dia necessita, obviamente, de algo que o motive para estar ali, precisa dialogar, precisa de conversar, mas precisa também de atividade física. E a Exobike, colocada com esta vertente lúdica, digamos assim, que tem, com o jogo, com a gamificação que lá está incluída, pode também ser algo interessante para que o idoso, ao praticar, ao estar numa bicicleta, que é normal, que tem essas características normais, enfim, exerça prática, não diria desportiva, mas ali alguma prática física para, enfim, se sentir mais ocupada durante o dia, mais motivada para os dias que passa. E também doentes ou qualquer pessoa que necessite atividade física de reabilitação, mas qualquer utilizador que goste de andar de bicicleta, Luís? Qualquer utilizador que seja ele em processo de reabilitação com base em procedimentos de cicloergómetro, seja o utilizador comum de uma bicicleta que, enfim, que goste, queira controlar os seus parâmetros fisiológicos, ver como é que se distribui em termos de força na bicicleta, todos estes aspectos, pode também ser alguém que tenha interesse na Exobike e que o possa ter no futuro. Abre-se aqui também um caminho a uma chamada hospitalização de recuperação, digamos assim. Poderá ser o caso o equipamento estando em casa com o paciente, digamos que o paciente sem necessidade de ir tantas vezes ao hospital e atendendo à aplicação web desenvolvida, que tem parâmetros bem definidos de acesso, poderá ser, digamos assim, uma vantagem, já que o paciente não tem de se deslocar. Não terá que fazer tantas deslocações ao hospital para, enfim, para visualizar. O médico pode interpretar isso à distância. Claro. E Luís, mesmo para terminarmos, o futuro da Exobike passa por inserir essa recolha de informação da atividade cerebral, como tinha dito, e também pela aplicabilidade deste produto em duas unidades já previstas. No futuro imediato, o que pretendemos é que após estes testes, este produto fique, um deles no Hospital Revisto Pais, outro no Caspai, a trabalhar, a funcionar, enfim, a servir as pessoas e os médicos e os terapeutas. E no futuro, enfim, gostaríamos mesmo de introduzir aspectos inovadores como a parte da interpretação da atividade cerebral. Achamos que seria uma mais-valia enorme para a Exobike. Porque este produto tem permite todas essas abrangências, digamos assim. Tem aqui um conjunto de sensores que dá estas abrangências, sim. Luís Roseiro, muito obrigada por ter estado aqui no PPS e por ter partilhado aqui um pouco da história da Exobike. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Obrigado. E o PPS, Produtos Portugueses para a Saúde, regressa para